Oi, sou Paulo Marchetti e volto com mais um vídeo a respeito do jornalismo de entretenimento e trago dessa vez mais um exemplo, uma produção que eu fiz, que eu participei. Foi em 2008, Cavaleira.doc, uma série documental que mostrou o desenvolvimento desenvolvimento, a criação de uma coleção. Claro, no caso, Cavaleira, uma coleção de eu não lembro qual que era a estação, mas enfim, a gente fez, foram 8 episódios, e esse exemplo que eu tenho, eu botei 3 nesse meu canal, que a princípio era um canal de conteúdo, para eu botar meu portfólio, assim, as coisas que eu, às vezes você trabalha em um lugar, aí termina o trabalho, você quer pedir uma cópia, tá? Hoje é mais fácil, mas antigamente era mais difícil, e então nem sempre a gente consegue o material que a gente quer depois daquele trabalho, enfim. E eu consegui, eu tenho 3 episódios desse Cavaleira.doc e eles estão aí no YouTube, no meu canal. E eu trouxe esse episódio que fala a imprensa de moda, porque caiu como uma luva. É o creme do jornalismo de entretenimento, porque apesar de falar de moda, da criação de uma coleção, mostrar como que são os tecidos, o desfile, maquiagem, as provas de roupa, o casting, a escolha dos modelos, o desenvolvimento das peças, costura. A gente mostrou todas as fases, assim, desde a primeira reunião até o desfile, até a campanha publicitária no estúdio, lá já tirando foto da campanha para aquela coleção. E isso, apesar de ser moda, é jornalismo, foi tudo feito, e inclusive esse tema retrata bem, é uma boa fotografia do que é o jornalismo de entretenimento, porque o que aconteceu, vou contextualizar esse projeto, esta série. Teve uma equipe que começou e depois, logo no começo, essa equipe saiu, e aí eu fui chamado para fazer na Play TV. Quem era o chefe lá de, de programação, o chefão lá era o André Weissman, que nos anos 90 foi diretor também de programação da MTV, trabalhamos juntos na MTV, ele era o chefão da MTV. E aí eu fui chamado, conversamos, eles tinham já um material captado, algumas coisas, algumas entrevistas e algumas imagens que a gente transformou em imagens, não, algumas matérias já, reportagens feitas assim em fábrica de jeans, em fábrica de camisa e outras, até coisa de matéria-prima mesmo, fábrica de botão, se eu não me engano, enfim, eu não lembro direito, porque faz muito tempo, e como eu não tenho nada mais além desses 3 episódios, então eu não lembro direito. Mas, assim, eu peguei e assisti rapidamente, foi como trocar o pneu com o carro andando, porque eu não tinha, eu entrei no dia seguinte já saí para gravar. Então, eu tive pouco tempo para conversar. Já tinha uma equipe já tinha uma produtora, já tinha van, já tinha equipe técnica com câmera, uma ENG completa que a gente fala, que é o câmera, o assistente, o operador de áudio, já tinha van com motorista. Foi uma série apenas de externas, não tinha nada gravado em estúdio, tudo a gente gravava, eu passava o dia como eu acompanhei tudo, e tudo começou dentro da fábrica da Cavaleira, a gente saía da Lapa, quem conhece São Paulo, a gente saía da Lapa e ia para o Ipiranga, onde ficava a Cavaleira. E a gente passava a tarde lá, porque eu fazia pegava o depoimento da equipe toda, e o que aconteceu foi o seguinte, aí essa equipe foi afastada, essa primeira equipe que começou saiu, fui chamado, aí eu chamei aí beleza, comecei a fazer, mas eu precisava chamar um editor e um roteirista. Aí eu chamei um amigo meu dos tempos de MTV, Vladimir Gama, ou Vlad Gama, jornalista clássico, tradicional, para fazer
o roteiro, e aí está aí o primeiro exemplo da mistura do jornalismo com o entretenimento, a realidade que é o mercado. O Vlad, nessa época, ele era repórter on-câmera do Cidade Alerta. Ele fazia o plantão da noite. Ele entrava às 10 da noite, alguma coisa assim, e ficava até 6, 7 da manhã fazendo as reportagens para o Cidade Alerta, que é um programa policial, um programa sobre cidade, né, sensacionalista, essa coisa toda. E, e aí eu chamei o Vlad para fazer o roteiro para mim, e a gente teve que organizar tudo, porque o que nos contaram quando a gente chegou foi que, apesar de ter um material já gravado nas fábricas e tal, que a gente transformou em VTs, em reportagens, o que tinha de entrevista estava meio solto, não tinha uma direção realmente, não tinha um foco, mas eram pautas muito abertas e tal. Então eu aceitei com o Vlad, e a gente primeiro organizou tudo. A gente entendeu que a gente não precisava só falar com a Cavaleira, a gente tanto que participam do projeto vários estilistas, vários outros profissionais que fora da Cavaleira, porque isso ajudou a construir os 8 episódios que a gente fez. Então a gente organizou. Eu nessa época, por sorte, era casado com a Gabi, que trabalhava com o Marcelo Sommer, estilista, que era o diretor da Cavaleira, que era quem comandava nessa época essa criação. Ele era o cabeça. E então isso facilitou muito. Foi uma coincidência e que facilitou muito o trabalho, por eu já conhecer esse universo. Então, a primeira coisa que aconteceu foi, me contaram que a equipe lá da Cavaleira, da Cavaleira, estava com o pé atrás, não estava entendendo porque a diretoria da Cavaleira fechou com a Play TV, mas não teve uma conversa. Então, da noite para o dia, apareceu lá uma equipe de TV filmando tudo, todo o movimento, tá, lá, o espaço onde eles ficavam, que era um espaço grande, e ninguém entendeu nada, achavam que estavam lá para ver a discussão, pegar picuinha, sabe essas coisas? Mas aí, na minha entrada, a primeira coisa que eu fiz foi sentar e conversar com a equipe, falar, não, a gente vai mostrar só, a gente quer saber como vocês trabalham, como que é, qual é o trabalho de cada um, qual é a função, e como que agrega numa equipe inteira. A gente fez o Cavaleira.doc se tornou, assim, além de um produto para os próprios profissionais, também para quem estudava moda, estuda moda, para entender esse universo. Então, a gente fez com esse foco, até porque uma coisa interessante nesse trabalho, e eu já vou, deixa eu dar um play aqui nele, e que ele, assim, foi uma série de baixo orçamento, baixíssimo orçamento. Apesar de ter muita externa, não tinha muita grana. A estrutura do roteiro que a gente fez era essa. A gente primeiro colocou tema em cada um dos episódios, esse, ó, a imprensa de moda. Então a gente já falou, vamos fazer um clipe, tem uma locução nesse clipe inicial que explica qual é o conteúdo do episódio, com essas imagens que a gente captou, que vão entrar como se fosse melhores momentos, não, mas imagens do episódio. E, e aí o que acontece é que a gente não tinha imagem de arquivo, o que é bastante comum, obviamente, num documentário, numa série documental, mas nesse caso não, a gente não tinha, e não tinha acesso a nada disso. Então a nossa preocupação foi, primeiramente, foi estruturar um roteiro, fazer um roteiro padrão para todos os episódios, com esse início, a tabelinha lá, a tela gráfica com o tema do episódio, o resumo com locução e depoimento. Depoimento. E a gente costurou muito bem. O que a gente fez foi uma boa pauta, uma boa pesquisa, e costuramos bem
o texto, para deixar o texto dinâmico e interessante, porque a gente não ia ter, além das nossas imagens que a gente produziu durante a captação, que acho que foram 2 meses de trabalho, a gente não tinha, como eu falei, outras imagens enfim, de arquivo mesmo, de desfiles antigos, de nada disso. E a gente tinha essas matérias que começaram a ser feitas e eu continuei quando eu entrei. Assim, eu fui numa fábrica de estampa mostrar como que faz uma estampa de várias formas, né? Uma estampa de camiseta, como faz o jeans, o botão. A gente tinha assim, acho que a gente fez eram 8 episódios, acho que teve um VT desse interessante para cada episódio. Se eu não me engano, a gente fez uma reportagem, por exemplo, com uma profissional, porque quando você vai fazer teste, não só da roupa, mas o casting, principalmente, perdão, quando você já fez o casting, você chama as modelos para colocar as roupas e definir quem vai vestir o quê, que já é o primeiro momento, o primeiro contato das modelos com as roupas prontas, e você também começa a definir a maquiagem, né, o cabelo e a maquiagem. Então, uma coisa interessante nesse momento é que tem profissionais que chegam lá, nesse ambiente que tem muita arara, né, tem os provadores e modelo entrando e saindo dos provadores, vestindo roupa, a gente medindo, não sei o quê, aquele ambiente bem assim. E chega os profissionais com maletas de maquiagem, de diversas, todos os tipos de produtos de maquiagem, exatamente para o estilista testar. Está lá com o maquiador que vai trabalhar com ele no desfile, e eles testam a maquiagem, e aí, beleza, a gente vai querer esses produtos. Aí esse profissional vai separar, tal, 3 desse, 2 desse, batom, tal, lápis. Eu nem vou falar porque não vou me meter em nome desses sombra, né, essas coisas de maquiagem. Enfim, então, veja só, jornalismo puro, a gente mostrar cada etapa da construção da criação de uma coleção de roupa. E em todas essas etapas, a gente falou com diversos estilistas diferentes, de diferentes estilos. Então, a gente fez uma pauta universal para todos eles. Claro que, assim, dentro dessa pauta, tinha 2, 3 perguntas específicas para cada entrevistado, para o estilo, enfim, para o universo dele, mas era uma pauta universal para todos, como essa pauta que eram os temas que a gente determinou para cada episódio, como esse aqui. Esse estilista, por exemplo, o André, desculpa, eu não vou lembrar, deve ter passado o nome dele aí, ele está falando da imprensa. E, e aí o nosso trabalho foi esse, de construir esse texto de uma forma que ele fique interessante e não fique cansativo. O que ajudou é que os episódios são pequenos, tem 22 minutos, programa de meia hora de grade costuma ter, depende da emissora, de 20 a 24 minutos, que era o tempo que a gente trabalhava. Então, a gente estruturou esse roteiro. Uma coisa que eu trouxe pro episódio foi eu terminava o episódio com todas essas pessoas todas que deram depoimento, a maioria, elas pediram um clipe no final, um clipe para porque Cavaleira, né, enfim, o Igor Cavaleira, o Turco Louco, é, surgiu do universo musical, evidentemente. Então eu falei, porra, eu fiz uma grande pesquisa de trilha. Peguei todos os CDs que eu tinha na época, era um período ainda que a gente, de troca de arquivo, eu não sei se era o SoulSeek, não era mais o Napster, então todo mundo queimava CD ainda, esse período. Então eu peguei todos os CDs que eu tinha, não só esses de pesquisa minha, mas os que eu tinha de comprar, de coleção, tudo. Fiz uma grande pesquisa de trilha, dentro desse universo da Cavaleira,
E no final de cada episódio, uma pessoa, um profissional, pedia um clipe. E isso ajudava para a gente, nos ajudava a ajustar o tempo, porque tinha episódio que o clipe entrava 2 minutos, tinha clipe que era um pouco mais extenso, que era um pouco mais curto, dependendo dos depoimentos, do que a gente queria mostrar. 3 blocos, né? Geralmente, programa de meia hora, são 3 blocos. Então, é isso. Não tem muito o que dizer exatamente porque ele é um produto simples e com preocupação, com um foco no texto, exatamente por não ter, como pode se ver, corta-se de um depoimento para outro, e eles estão conversando. Eu gosto muito de fazer isso, inclusive no Diário da Turma, eu fiz isso, que é uma conversa. Às vezes alguém dá um depoimento, fala uma coisa que é uma deixa, que a outra pessoa que vem a seguinte completa, e parece que todas elas estão assim num debate, numa roda de conversa, e aí assim o texto flui mais, de forma natural e passa mais rápido. Quando o texto está bom, é dinâmico, pode perceber que o tempo passa mais rápido. São 3 blocos de 8 minutos, então o programa realmente tinha essa coisa mais dinâmica. E pode perceber, todas as pessoas que eu estou com quem conversamos para esse episódio, todos são jornalistas, jornalistas formados, jornalistas clássicos, tradicionais, de trabalhar em jornal mesmo. A Érica Palomino, ela trabalhava na Folha, enfim, todos esses jornalistas que a gente falou, eles trabalhavam ou no Estado, ou no Globo, no Jornal da Tarde que existia, em canal de televisão, a Glória Calil. E, então, assim, é puro jornalismo. Então, não tem como diferenciar, como algumas pessoas não entendem o jornalismo de entretenimento, pensam que quando você fala esse termo, já imaginam assim a manchete de jornal brilhando com luzinha e glitter, sabe, piscando, colorida, que não é isso, sabe? É um trabalho sério, é sobre moda, mas é um trabalho sério. Como eu falei no episódio exatamente sobre o que é jornalismo de entretenimento, não é porque é moda que é menos importante do que economia ou política, né? Cada conteúdo, cada editorial na tua prateleira com a tua importância. Esse trabalho, por exemplo, como eu falei, é um trabalho que bem direcionado, por exemplo, para quem estuda moda. Por todos esses profissionais que a gente pegou o depoimento, que na época eram alguns deles eram os estilistas de ponta que estavam na mídia, profissionais. A gente mostra toda etapa que uma roupa, desde o papel, a gente mostrou desde da reunião para falar da pesquisa, porque toda a coleção começa, como todo conteúdo em audiovisual aqui do nosso universo, começa com uma pesquisa também, nesse universo da moda, tudo começa com uma pesquisa. Então, começou com uma reunião de pesquisa. O que vai ser? O Marcelo Sommer, que é o diretor, falou, não, vamos começar, eu estou pensando nessas referências, tal, botou lá as coisas na mesa, até a série acabou com se não me engano, é o Turco Louco, fizeram uma campanha, a campanha dessa coleção foi feita fora do Brasil, se eu não me engano, em Paris. Então, foi alguém da equipe, claro que a gente não foi, não tinha dinheiro, como eu falei, o orçamento era um orçamento humilde, mas foi alguém da equipe da Cavaleira que foi com uma câmera, na época era handcam, e gravou tudo ali para a gente sentei, brifamos, conversei, pedi o que eu precisaria para editar, para fazer o episódio, e terminou no estúdio, fotografando exatamente os modelos com a roupa, fazendo a campanha de mídia. E aí terminou. Então, do começo ao fim,
É, foi o tempo inteiro mostrando cada passo, cada desenho no papel, a roupa, o primeiro corte, o tecido que chegou e que foi para a fábrica, e aí a gente mostra, não, né, a gente não mostrou o tecido da coleção sendo feito, mas a gente foi numa fábrica de tecido, mostrou lá como que é a estampa, como são feitas as estampas, enfim. Nesse momento, por exemplo, do episódio, que é o desfile, que é a Fashion Week, a gente fez essa pauta, a gente mostrou como é o trabalho do fotógrafo. Ele fotografa tudo que acontece no bastidor, né? Que o fotógrafo está lá naquela arquibancada, faz o desfile, tira, nessa época já era cartão, tira o cartão da câmera, deu para esse rapaz que trabalha, eu não lembro qual é essa mídia, e levou lá para a produtora, eles botaram, já colocaram, porque assim, essa era uma época de site, de computador desktop, era o auge do computador desktop. Então, as pessoas já aguardavam tudo, era instantâneo, como é hoje já é natural isso, é, é o que acontecia, as pessoas, quem trabalhava com moda, por exemplo, quem gostava desse assunto e tal, e tinha exatamente, ó, tá vendo o fotógrafo se deslocando, ele terminou o desfile, fez a fotografia, entregou o cartão, os caras foram lá, tudo, e aí ele já foi para outro desfile, se posicionar, que eles marcam lá onde cada um vai ficar, e então, assim, nós fazendo um trabalho de jornalismo, mostrando os jornalistas, a mídia trabalhando. E um tema que é moda e é puro, como eu falei, puro jornalismo de entretenimento. Isso é um ótimo exemplo do que é essa área e do quão é importante o trabalho do jornalista dentro de um conteúdo como este e como qualquer outro documentário. Não tem distinção. O que muda é a pauta. Como eu fiz esse de moda, o outro exemplo que eu mostrei é uma coisa que tinha mais orçamento, que era, né, para Discovery, que foi na FEC, eu mostrei lá o festival de festivais religiosos, o episódio em Havana, em Cuba, que é maior. Dá para perceber quem assistiu esse vídeo do Na Fé e vê esse agora, você percebe a diferença do, de orçamento só de assistir, mas não que, como eu falei, que esse seja de conteúdo, o conteúdo desse seja menos importante do que o conteúdo dos festivais religiosos. São dois temas, os festivais religiosos são muito importantes, até para quem faz, sei lá, antropologia, teologia, essas coisas, essa série da Discovery é importante, assim como para quem faz moda, essa série é importante. E como eu falei, a gente não tinha, a gente, nesse episódio, nessa série da Cavaleira.doc, a gente não tinha a força do apoio de imagens de arquivo, e de muita ação, como era o caso do Na Fé, mas, de novo, o texto foi o nosso foco principal, vamos dar uma importância maior, vamos deixar ele mais interessante, além desses elementos todos que a gente trouxe, que é, que é, a, que é a ação durante a produção da roupa, das peças. E, e é isso, eu vou parar aqui a exibição, porque ele é, a estrutura dele é assim em todos os episódios. Então, é isso. E fora que eu também, a gente botou, como eu falei, teve uma preocupação com a trilha, teve essa coisa de botar o videoclipe no final, isso tudo deu um ar mais pop também, sabe? Ajudou nessa dinâmica de e aí, no meio do texto, a gente botava um VT, uma matéria, uma prova de roupa, algum momento
mais, entre aspas, assim, reality show, que tinham, nesse episódio, eu não lembro, mas em todos os episódios tinha um momento que a gente estava ali, a gente ficava só observando com a câmera, o boom, o áudio, e assim, os profissionais conversando, fazendo a barra da calça, falando com a costureira, não, tira isso, tal. Então, um momento, entre aspas, um momento reality show, que era que eram esses momentos mais do trabalho mesmo, do dia a dia, eles na prancheta falando, não, esse desenho faz aqui mais curvado, enfim, mostramos também tem esse dia, além do depoimento, tem esse dia a dia que casava com os depoimentos, com os temas de cada episódio, e essa organização foi importante para a gente fazer esses episódios, porque a gente teve um tempo muito curto. A gente fez todas essas mudanças, a gente fez, né, durante a gravação. Eu ia sozinho, o Vlad ficava na Play TV, assistia todo o material bruto e ficava com o editor. E, então ele já assistia, já decupava, já editava o texto, já passava para o editor. Eu não lembro o que a gente usou, Premiere, não lembro na época. Não era Avid, mas assim, era a mesa do lado e do lado o editor com o computador editando, então foi uma coisa. E eu lá fora gravando, chegava lá, ficava lá na Cavaleira, e teve um momento que a gente também foi para um galpão, que era a prova de roupa, tudo isso aí, e todo esse material, e eu não assisti nada, todo esse material bruto já ia para o Vlad que organizava tudo de acordo com a estrutura que a gente fez do roteiro, porque quando a gente também já desenhou os 8, a gente já botou, eu devo ter falado isso no início, não lembro, a gente já botou o que ia ter de VT, por exemplo, em cada um dos episódios, tanto o que já estava gravado, quanto o que a gente ainda ia gravar. E, e aí é isso. Esse programa simples, porém um bom exemplo do que é jornalismo de entretenimento. E eu vou trazer outros exemplos também, de documentários clássicos e com mais material ilustrativo. E isso fica para uma próxima. Eu agradeço a companhia por mais esse vídeo. Espero ter ajudado de alguma forma. E até o próximo. Um abraço.